Ninguém te contou isso de forma direta, então presta atenção agora. Enquanto a maioria dos homens passa a vida implorando por migalhas de atenção, feito cachorro faminto atrás de afeto, existe um outro grupo, um grupo pequeno, silencioso, que entende como o jogo realmente funciona. E quando você entende, o jogo vira sozinho. Tem coisas que parecem acaso, não são. Tem padrões emocionais que se repetem há séculos, e quem enxergou isso cedo foi Maquiavel. Não porque ele odiava mulheres, mas porque ele entendia gente, natureza humana, instinto, poder invisível. E sim, existem fraquezas, não no defeito, no sentido de gatilhos profundos, gravados lá atrás, no corpo, no cérebro, no impulso. A primeira delas está bem na sua frente todos os dias, e quase todo homem erra aqui. Já reparou como uma mulher pode passar horas tentando tirar a foto perfeita? Ajusta luz, ângulo, expressão, apaga, refaz, tenta de novo. Não é vaidade simples, é necessidade, validação externa. E isso vicia, literalmente. Cada curtida, cada elogio, cada reação, ativa a dopamina, o mesmo circuito químico de um vício. O cérebro pede mais. E é aí que os caras se arrebentam, porque eles entregam validação como se fosse água, curtida em tudo, elogio todo dia, palavra doce sem critério. Acham que estão conquistando, na verdade estão se tornando previsíveis. E previsibilidade mata desejo. Quando ela sabe que você vai estar ali, sempre, na hora, do mesmo jeito, o cérebro dela relaxa. Não precisa se mover, não precisa investir, não precisa conquistar. Mulher não se apaixona pelo que controla. Ela se envolve com o que escapa. Anota isso. Você não é a fonte infinita. Você é a dose certa. Não seja o primeiro a curtir. Não reaja no impulso. Quando ela buscar aplauso, você observa. Quando contar algo esperando elogio imediato, você segura. Um interessante dito com calma pesa mais que 10 frases melosas. Não é desprezo, é escassez estratégica. Quando você valida pouco, mas valida de verdade, aquilo vira ouro. Você ficou linda, vindo de você, vale mais do que 100 elogios vazios de qualquer outro. O segredo não é negar, é dosar, timing, intensidade, inesperado. Isso cria o reforço intermitente, o mesmo mecanismo que prende gente em caça-níquel. O cérebro nunca sabe quando vem a próxima recompensa, e por isso não larga. E quando você aprende isso, não tem volta. Elas começam a agir diferente, procuram mais, olham diferente, tentam puxar sua atenção. E aí entra a segunda fraqueza, incerteza. O maior assassino da atração é a previsibilidade. Quando ela sabe exatamente quando você responde, o que você vai dizer, como vai agir, o cérebro dela desliga. Desejo precisa de estímulo, mistério, quebra de padrão. O erro clássico? Disponibilidade excessiva, responder sempre na hora, bom dia todo dia, contar a vida inteira na primeira semana, achar que abrir o coração cedo cria conexão, cria tédio. Tédio é o cemitério do desejo. Não é sobre joguinho idiota, é sobre não ser óbvio. Se você responde rápido, às vezes demora. Se sempre planeja algo romântico, um dia aparece com algo inesperado. Se costuma explicar tudo, começa a deixar lacunas. Quando ela pergunta como foi seu dia, você não entrega relatório. Você deixa espaço. Foi interessante. E muda o rumo. Isso não é mentira. É convite para a imaginação. E a imaginação dela trabalha contra ela mesma. Some um pouco, não sempre, mas o suficiente. Um dia sem mensagem. Volta depois como se nada tivesse acontecido, sem explicação. Isso ativa o instinto de caça. Mais atenção. Caos demais quebra. Previsibilidade demais apaga. O ponto é a atenção constante. Aquela sensação de sei que ele gosta de mim, mas nunca sei o próximo passo. Quando você domina isso, ela começa a puxar assunto, procurar motivo, criar pretexto.
porque o cérebro dela leu você como raro. E aí a coisa sobe de nível, espelho emocional. Poucos homens sabem fazer isso. Menos ainda fazem direito. Quando você nomeia o que ela sente antes dela conseguir dizer, algo acontece. O corpo dela reage. Oxitocina, confiança, intimidade. Enquanto os outros ignoram ou tentam consertar, você observa. Postura, tom, respiração. Ela fica quieta, fria, distante. Você não pergunta o que foi. Você diz calmo. Parece que você está frustrada, como se ninguém estivesse te entendendo de verdade. Nesse momento ela para, te olha, porque você acertou. E aí vem o movimento mais delicado de todos. Depois de fazê-la se sentir vista, você mostra que não é garantido. Não fala de outras mulheres. Não precisa. Você apenas deixa no ar que sua disponibilidade não é infinita. Hoje vou ficar meio off. Tenho umas coisas para resolver. Silêncio. A mente dela completa o resto. O medo ancestral acorda. O medo de perder. Quando você mistura conexão profunda com incerteza, o cérebro entra em conflito. Desejo e medo juntos. Isso cola. Ela começa a investir, a agradar, a procurar. Não porque você manipulou, mas porque você se tornou valioso. E aí vem algo que quase ninguém entende. Segurança emocional. Não é proteger do caos interno. Ela explode, chora, grita, se perde. E você não perde o eixo, não tenta consertar, não suplica, não foge. Você fica, presente, firme. Eu sei que tá doendo, eu tô aqui. Isso cria algo profundo. Você vira âncora, porto, estabilidade. E quando um homem aguenta o pior sem quebrar, ele se torna inesquecível. Depois disso, entra o radar de status. Não é dinheiro, é presença. Respeito silencioso. A forma como você entra num lugar, como fala com quem serve, como os outros homens reagem à sua presença. Mulher sente isso de longe, insegurança afasta, aprovação excessiva mata, autoridade silenciosa puxa, fale menos, ande com propósito, não peça desculpas por existir. O mundo responde à forma como você se enxerga. E agora, a sétima. Essa derruba a fachada. Guarde o que ela diz. Valores, frases fortes. Odeio mentira. Valorizo lealdade. Quando ela age contra isso, você não acusa, não grita, você espelha. Você disse que isso era importante para você. Como isso se encaixa agora? Curto, calmo, direto. O cérebro dela entra em curto, dissonância, e ela percebe que está diante de um homem que observa, que não engole tudo, que sustenta a verdade sem drama. Isso gera respeito, profundo. A oitava é rara hoje. Energia masculina real. Não machismo. Não grito. Não controle. Presença. Decisão. Responsabilidade. Enquanto a maioria pede permissão para existir, o homem firme escolhe. Sustenta. Não corre. Quando você diz, deixa comigo, e realmente segura, o corpo dela relaxa. A polaridade aparece, ela confia. Se solta, e então chegamos à última, a mais sutil, a mais devastadora. Respeito próprio inegociável, limites claros, valor interno, coragem de ir embora. Quando ela percebe que você não implora, que não aceita migalha, que não está ali por necessidade, algo muda. Testes cessam, jogos caem, porque ela entende que estar com você é privilégio. O homem que vai embora quando não é respeitado se torna eterno na mente dela, porque é raro, porque quase ninguém faz. E é isso que separa os comuns dos inesquecíveis. Não é controle, não é manipulação, é não ser controlado. Essas dinâmicas estão vivas todos os dias, em todas as relações. A pergunta agora é simples: você vai continuar jogando pequeno? Ou vai sustentar quem você decidiu se tornar? Porque o verdadeiro poder não é ter todas. É escolher uma sem se perder de si. Seja raro, seja sólido, seja o homem que não pode ser substituído.